aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje eu vou trazer um tema aqui pra vocês que meio que eu refleti sobre isso naquele vídeo que eu fiz sobre a Tate McRae e vocês me pediram pra fazer uma coisa mais fechada sobre esse tema, que é: por que a música pop se tornou tão menos performática nos últimos anos? Ou melhor dizendo, por que os artistas performáticos se tornaram mais esquecíveis nessa geração do que nós tínhamos no passado? Existe um quinhão, gente, de possibilidades do porquê isso está acontecendo. Eu separei os melhores para a gente poder discutir aqui nesse vídeo, que eu acredito que são mais palpáveis, e a partir daí a gente vai começar a perceber um pouco mais esse outro lado da indústria, que a gente muito fica falando de precisa surgir alguém para salvar o pop, né? Isso justifica o porquê dessas pessoas falarem tanto isso. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, falo de outros assuntos como Hollywood ou cinema e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas inspiradas pelos artistas que eu trago aqui. Se por acaso você ainda não conhece, clica no link que está fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo, que você vai ser redirecionado e vai conferir todas as estampas. É uma mais linda que a outra. Os artistas performáticos são um fato na cultura pop, porém, a própria evolução da indústria vai fazendo com que esses artistas optem por outras, vamos dizer assim, formas de promover a sua música na sua carreira, tá? Só que, ainda assim, isso é parte da cultura pop. Vamos começar falando um pouco sobre as mudanças culturais, porque acredito eu que esse deva ser um dos pontos principais do porquê os artistas performáticos ficaram mais obsoletos nesses últimos tempos. As preferências do público desempenham um papel crucial na formação da indústria musical. Se os ouvintes começarem a procurar músicas mais autênticas, introspectivas ou que confundam os gêneros, a demanda por artistas pop altamente performáticos vai diminuir. Por quê? Porque os artistas mais autênticos, focados no pessoal, não precisam de coisas para acrescentar a sua música. Os artistas performáticos, na maioria das vezes, eles tendem a ter músicas que são mais superficiais e eles adicionam esse adereço da performance para fazer com que as músicas ganhem mais corpo. Quando um público busca um artista que não tem esse adereço porque eles querem conhecer coisas mais relacionáveis àquele momento que eles estão vivendo, automaticamente eles abandonam essa necessidade de um corpo. E quando a gente pega a era do Spotify, por exemplo, onde as pessoas estão muito mais focadas em ouvir a música do que ver o artista, isso daí fica ainda mais forte. Os avanços tecnológicos acabam também aumentando essa situação. Os avanços, por exemplo, da música gerada por inteligência artificial ou até mesmo da realidade virtual acabam alterando a forma como os artistas interagem também com o seu público. Isso acaba levando a formas de expressão artística que se afastam dos estilos performativos tradicionais. O quanto a gente não percebeu isso na pandemia, né, gente? O quanto a gente não percebeu que a inteligência artificial assumiu determinados papéis que antes o corpo fazia, né? As pessoas hoje em dia não precisam estar mais num determinado lugar para elas estarem trabalhando. Elas conseguem fazer isso sem precisar colocar o seu corpo num determinado tipo de ritmo de rotina, né? E com os artistas é a mesma coisa. Às vezes o público está muito mais preocupado com uma interação no digital do que de fato numa interação no mundo físico. Então isso daí também afasta de certa forma o público dessa proposta do performativo.
A própria natureza cíclica da indústria musical reforça essa situação toda. A gente sabe que na pandemia, com o afastamento dos artistas dos palcos, né, eles tiveram que encontrar uma outra forma de promover a sua música. Como acabei de citar aí, a tecnologia foi fundamental para fazer com que esses artistas tivessem a possibilidade de continuar promovendo as suas músicas. Mas isso também mata aquela necessidade do assistir a um conteúdo. Eu já deixei claro diversas vezes aqui que eu tenho um grande problema com o TikTok, porque eu acho que as pessoas estão buscando um entretenimento muito mastigado e que elas não dão a oportunidade de conhecer muitas vezes o todo de uma determinada coisa. E no aspecto de arte, como a gente está falando de música, né? Conhecer o todo é fundamental para você conseguir absorver aquele projeto de uma forma mais íntima. E se as pessoas não estão se ligando nisso, como que um artista performático vai continuar vendendo a sua performance, sendo que as pessoas não ligam para isso? Então, essa natureza cíclica das coisas, de cada hora estarmos em um determinado lugar, só vai podando cada vez mais tudo que essa árvore da performance cresceu ao longo dos anos. Os fatores econômicos também entram num outro ponto aí. Por quê? O próprio fluxo de receita da indústria musical mudou muito com os anos. Por exemplo, o streaming versus a venda física dos álbuns. Os streamings rendem muito menos do que as vendas físicas, porém, eles barateiam a questão da produção do CD. Porém, é necessário que uma música seja ouvida muitas vezes para ela computar a mesma quantidade de uma venda de um álbum. Isso daí acaba influenciando muito os artistas que estão ganhando um determinado destaque, sendo novatos na indústria, mas maceta os veteranos que antes tinham essas receitas diferenciadas nas suas épocas. Um fato é que se houver uma mudança na forma como os artistas obtêm seus rendimentos, isso vai também impactar a prevalência de atos altamente performáticos. Afinal de contas, os artistas performam para vender as suas músicas, mas se a receita não estiver sendo boa, não vale a pena eles performarem para levar aquilo cada vez mais longe, porque não vai entrar o tanto que eles investiram. Porém, existem aqueles que ainda lutam contra esse sistema, tá? Vale lembrar que o sucesso da performance da Tate McRae, por exemplo, é uma prova disso. Ela resolveu fazer uma performance que era muito corporal, com muita coreografia, onde ela mostrou que ela tem grande carisma de palco e ela foi amplamente comparada com a Britney com isso. Por mais que eu discorde, né, que Britney é somente dança, né, as pessoas entenderam como se ela fosse uma nova Britney. Mas isso serviu para quebrar esse movimento todo que nós tínhamos de performances mais minimalistas e ela fez uma coisa mais maximizada. O efeito de artistas da nova geração tendo esse tipo de coisa faz com que, basicamente, um lugar continua existindo para artistas performáticos dentro da indústria, além, obviamente, de fazer com que fãs antigos se correlacionem também com artistas mais novos. Sendo assim, a gente conclui o quê? É meio que incerto se vai dar certo a longo prazo essas pessoas que estão sendo resistentes a este sistema, tá? O fim dos artistas performáticos pode estar mais perto do que a gente imagina. Mas ainda assim é incerto e nós temos que sim apoiar pessoas que estão fazendo algo contra a cultura do fim dos artistas performáticos. Se é um tipo de conteúdo que você gosta, você precisa consumir para ele continuar existindo e não apenas falar sobre. Isso é muito importante porque não é somente falando que a gente faz com que uma coisa sobreviva, é consumindo. Novas tendências e estilos vão continuar surgindo e os artistas vão se adaptar às mudanças nas preferências do público, assim como também nas mudanças culturais. A permanência ou não de artistas pop altamente performáticos na vanguarda do cenário musical vai depender muito de uma variedade de fatores que, de certa forma, estão sempre interconectados. Mas agora eu quero saber de você. Como você está enxergando toda essa nova fase dos artistas? Você acha que as performances estão ficando cada vez menos interessantes? Você acha que os artistas estão começando a trazer isso de volta? Como você está interpretando tudo isso? Habla para eu poder saber. Fechado? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa aí. Tchau!